Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa primeira aula prática. Essa aula prática está sendo no formato assíncrono, né? E nós vamos falar sobre os princípios e técnicas de estudo em histologia. Nós vamos dividir essa aula em 3 momentos. No primeiro dia que nós vamos falar brevemente sobre alguns princípios de microscopia, alguns deles, inclusive, imagino que sejam de conhecimento de todos, mas peço perdão, mas vou reforçar alguns. Preparo de lâminas permanentes é o segundo momento da aula. Vamos finalizá-la falando sobre interpretação de cortes histológicos. Quando a gente pensa em célula, né, essa unidade morfofuncional, ela é uma estrutura que é composta por membranas, uma membrana plasmática externa, estruturas que estão internas a essa célula, esse compartimento, que também são formadas por membranas. Mas uma coisa muito importante da gente pensar é que são estruturas diminutas, né, de tamanhos que variam entre 10 e 20 micrômetros e cuja complexidade pode variar. Então, células que estão em repouso metabólico, elas vão ter menor quantidade de organelas, por isso são consideradas menos complexas. Outras células que, por exemplo, estão sempre num processo de síntese e secreção, elas são organelas que têm muito retículo plasmático rugoso, muito RNA mensageiro livre no citoplasma, muito complexo de Golgi. Então, são células com um grau de complexidade maior, porque tem mais estruturas celulares. E não esquecer nunca que as células são transparentes, à exceção das hemácias, as nossas células são todas assim, translúcidas. Então, quando a gente pensa em estudar as estruturas dos seres vivos, e a gente precisa estudar estruturas ou entender acontecimentos que ultrapassam a nossa capacidade de visualização do que está no macroscópio, né, aquilo que o nosso olho consegue enxergar. Nós precisamos entender melhor as estruturas formadoras, né, daquilo que forma o nosso corpo, ou a estrutura desse organismo. Então, sempre a gente vai lembrar que as nossas células são formadas por meios de átomos. Os átomos se organizam formando moléculas. Essas, por sua vez, por exemplo, podem formar organelas. Juntas formam células. Essas células de mesma identidade morfofuncional se juntam a células de identidades morfofuncionais distintas e formam, assim, tecidos. Tecidos diferentes formam órgãos diferentes, mas que contrabalham com uma afinidade em termos de uma função, se juntam formando sistemas, e diferentes sistemas formam o que a gente chama, então, ou considera, né, de organismo, ou mesmo indivíduo. Quando nós vamos, então, pensar em como estudar essas estruturas, uma das nossas principais dificuldades é que os átomos, moléculas, ou mesmo estruturas um pouco maiores, como os vírus e células como hemácias, elas não são perceptíveis, não são visíveis a olho nu. Então, nós precisamos de instrumentos, de técnicas para que nós possamos enxergar essas estruturas. Uma das técnicas que a gente usa, que é a microscopia, ela está sempre associada a um processo muito importante, que é dar cor a essas células que a gente, né, disse há poucos momentos, que são células transparentes. Então, para isso, normalmente a gente usa um conjunto de corantes. Às vezes um corante é o suficiente, mas às vezes a gente usa 2 ou mais corantes. Um dos sistemas mais conhecidos e utilizados na microscopia é o sistema que a gente chama de HE, H de hematoxilina, E de eosina, e esses 2 corantes juntos coram a estrutura celular como um todo. Como e por quê, né? Os corantes, normalmente, eles são separados em 2 grandes grupos. Um grupo dos corantes considerados básicos ou de caráter catiônico, né? E aqueles corantes que têm afinidade ou são, né, de natureza, perdão, não afinidade, mas têm a natureza ácida. Dentre os corantes básicos, vamos chamar atenção aqui para a hematoxilina. Então, a hematoxilina é um corante básico, então tem essa natureza básica, por isso mesmo ele tem afinidade por estruturas ácidas. Então, dessa forma, ele cora na célula ou núcleo, porque é lá que a gente tem a maior quantidade de ácidos, né? O ácido desoxirribonucleico, por exemplo, né? O DNA. Por outro lado, a gente tem os corantes ácidos, por isso mesmo eles têm uma afinidade por estruturas básicas, e onde a gente encontra a maior parte das estruturas básicas nas células, no citoplasma. Então, no citoplasma nós vamos encontrar muitas estruturas básicas, por isso o corante que melhor cora o citoplasma é a eosina.
nós vamos perceber variações no tom. A eosina é um corante de cor avermelhada até meio rosa, e a gente vai encontrar muitas variações nesse tom de coloração. Algumas vezes as células vão ser mais avermelhadas, por outras vezes as células vão ficar mais rosa, outro momento elas vão ficar meio arroxeadas. E por quê? Porque varia da quantidade de estruturas ácidas que tem nesse citoplasma. Por exemplo, quando a gente fala de células então secretoras, como eu citei há pouco, a gente encontra nessas células, no citoplasma, uma grande quantidade de RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, pelo próprio, como o nome indica, né, o ácido ribonucleico, ele tem a natureza ácida. Por isso, no processo de coloração, pode ter interação da hematoxilina com essa estrutura, assim como células que têm uma grande quantidade de mitocôndria. Normalmente o citoplasma delas é mais arroxeado, porque a mitocôndria também tem um pH mais ácido. Então, dependendo da estrutura, a gente vai ter afinidade com determinado corante. Mas, de uma maneira geral, as células que a gente usa, as células não, né? O laminário que a gente tem aqui na universidade, que é o que vai ficar disponível para as nossas aulas, ele traz a maioria dos nossos cortes histológicos, ou seja, cortes dos nossos tecidos corados com esse conjunto de corante, hematoxilina e eosina. Então, muitas vezes nós vamos encontrar exatamente isso, células coradas com roxo de roxo núcleo e de o citoplasma com cor rosa. E com essas variações que eu comentei. Uma coisa importante, eu estou chamando a atenção aqui agora para essa imagem, né? Mostrando as células aqui à esquerda de vocês. Essa aqui é uma câmara de Neubauer, que a gente usa para contar células, inclusive células sanguíneas. Nesse caso aqui são células tumorais, lá do nosso laboratório. Então, a gente estava vendo aqui se as células estavam viáveis, ou seja, se as células estavam vivas. Então, aqui eu tenho a presença de todas essas células que eu estou apontando com laser aqui, que estão transparentes, nossa, que são células viáveis. E por que eu sei disso? Porque eu usei aqui, colocando junto com essa suspensão de células, também um pouco de corante. Esse corante aqui está escrito aqui embaixo, ó, azul de tripã, que é um corante considerado supravital, aquele corante que consegue entrar nas células vivas. Mas ele só vai entrar nas células que estejam em processo de perda de permeabilidade, células que não estejam totalmente vivas. Então, as células que estão saudáveis, e vão permanecer dessa forma, elas excluem o corante, então elas ficam assim transparentes. Células que ainda estão vivas, mas que estão no processo já de morte, ou seja, de perda de funcionalidade, elas permitem a entrada do corante, porque perdem esse processo de permeabilidade. Então a gente vai vê-las assim em azul. Então assim a gente faz uma proporção, uma continha fácil que a gente usa lá de proporção e acaba encontrando aqui a porcentagem de células que estão viáveis, né? Contando o universo de células viáveis, o universo de células mortas, somando, usando o valor, né, de células viáveis dividido pelo número total de células, ou seja, quando a gente soma células viáveis e não viáveis. Então a gente vai ter uma porcentagem de quantas células, qual é a porcentagem, né, de células que estão vivas ou células que estão saudáveis dentro daquele contexto das células que nós estamos estudando. Uma maneira da gente estudar, e uma maneira da gente estudar também as células é essa aqui, que é usando o microscópio. Então, o microscópio é um equipamento que a gente vai usar muito, né, na histologia. Não tem como a gente estudar histologia se não usar microscópio. O microscópio é uma coisa que eu faço muito comumente, o pessoal já avisou de uma vez, é que eu uso muito eu tenho muito o hábito de pegar as palavras e dividir em pedaços para poder entender melhor o que cada palavra significa, porque às vezes a gente não se lembra a princípio que a palavra significa, mas desmembrando, né, vendo a origem etimológica da palavra, a gente consegue identificar qual que é o significado dela. Então, o microscópio, por exemplo, micros significa pequeno, e scópio significa observar, ver através de. Então, quando a gente usa o microscópio, a gente consegue enxergar através daquele corte as estruturas que nos são importantes para o entendimento de determinados fenômenos. De uma maneira muito simplista e resumida aqui, nós vamos falar que a história do microscópio ela se reporta diretamente ao Robert Hooke, em 1665, quando ele, olhando nesse equipamento aqui monocular, né, ele encontrou, vendo essa estrutura de cortiças, essas lacunas aqui, e que chamou a atenção de que espaços são esses, que isso corresponde ao quê, né? Isso foi divulgado, 5 anos depois, o Leeuwenhoek ele construiu uma estrutura, essa aqui, ó, né, que está aqui representada, onde ele conseguia cortar o material biológico, conseguia até enxergar o material biológico, aqui está um olho humano, só para mostrar que ele olhava em espaços
pequenos e também conseguia ver estruturas pequenas, assim como Matthias Schleiden, em 1838, um botânico, ele foi estudar células de cebola e percebeu essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando pelo laser. Cada estrutura dessa, no formato meio retangular, né? Essas células aqui, ele percebeu então que cada espaço dele, que ele chamou de célula no sentido de espaço mesmo, ele percebeu que toda a cebola era formada disso. Então, ele percebeu que aquela estrutura maior, ela era constituída por células, que é o diminutivo de células, né? Células, então, vendo essas estruturas menores. Praticamente ao mesmo tempo, o Chivan, né, o Theodor Chivan, ele também estudando, só que não plantas, no caso dele, né, como zoólogo, ele estudava animais, ele percebeu que também os animais eram formados por essas estruturas pequenas, diminutas, e também recebeu o nome de célula. Então, a partir daí, a gente começou a entender que que os seres vivos são formados por células. Então, a microscopia é um instrumento, é um ferramental extremamente importante para nós entendermos como nós somos formados, quais são as nossas unidades formadoras e o papel dessas unidades. Então, nós podemos utilizar tanto a microscopia óptica, que usa luz, como a microscopia eletrônica, que usa elétrons para poder enxergar, né, as estruturas. A microscopia eletrônica ainda é dividida em microscopia de transmissão, que é essa que a gente consegue ver dentro, através de uma célula, nesse caso aqui a gente está vendo microvelocidades, aqui alguns vacúolos, e essas estruturas aqui que a gente chama de elétron-densas, né? Por que mais elétron-densas? São estruturas mais complexas, então quando o elétron incide, ele não consegue atravessar totalmente, ele tem barreiras, por isso que ela fica mais escura, diferente de regiões em que tem menos estruturas, então o elétron consegue atravessar mais facilmente, né? Então fica mais claro. Então, aqui essas estruturas aqui, todas que representam aqui as hemácias, as mitocôndrias, não sei de onde eu tirei hemácia para poder falar isso. As mitocôndrias aqui, que são representantes, então, essas estruturas eletrodensas, corrigindo aqui a minha fala, são mitocôndrias, tá? Aqui na microscopia de transmissão. Na microscopia de varredura, essa também é uma foto da minha tese, vocês estão vendo aqui conjuntos de células, como se fosse um bolinho de célula, tá vendo? Aqui um agrupamento de células com essas estruturas filiformes aqui na sua superfície, né, mostrando os processos de evaginação da célula, né, formação dessas membranas aí, dessas estruturas membranárias. Ela está vendo, mas a gente só consegue ver a superfície da célula, e a superfície é uma característica, né, que a gente consegue estudar, então, usando a microscopia eletrônica de varredura. A microscopia óptica, que usa como fonte primária, né, a luz para a gente conseguir enxergar as estruturas, a gente também consegue enxergar dentro delas, mas não com o mesmo grau de resolução que a gente vê a microscopia eletrônica. Então, a microscopia de luz versus microscopia eletrônica, ela traz essas diferenças. A microscopia óptica, ela usa luz visível, a eletrônica, feixes de elétrons, e com comprimentos de onda bem diferentes. Então, o comprimento de onda da microscopia de luz é em torno de 500 nanômetros, ao passo que a microscopia eletrônica vai a 0,005, né? Então, 1000 vezes menor do que a microscopia de luz, por isso que ela, com esse feixe de elétrons, consegue chegar em estruturas menores, trazendo imagens com muito mais riqueza de detalhes para a gente. O microscópio, então, ele é tido como um instrumento de precisão. Quando a gente olha a olho nu, por exemplo, a gente consegue, a uma distância de 25 centímetros, enxergar estruturas de, por exemplo, 0,1 a 0,3 milímetros, né? Dependendo do tipo de olho, é claro. E a microscopia, a gente consegue ver isso muito menor, estruturas muito menores. Estruturas que chegam a 0,001 milímetros, por exemplo, que é a milésima parte, né? Então, do milímetro. Então, aqui é micrômetro, tá? Perdão, aqui tá sem corrigir. Aqui era para ter colocado micrômetro. É a milésima parte do milímetro. Então, a gente consegue enxergar 0,001 micrômetro. Então, é uma estrutura muito pequena. Então, por conta disso, a gente faz muito uso de microscópio para conseguir interagir, entender como que determinadas substâncias estão interagindo dentro das nossas células, né? Que tipo de efeito elas podem causar, se é que vão chegar a entrar nas células. Então, tudo isso a gente consegue ver, por exemplo, utilizando a microscopia. Na nossa aula prática presencial, nós vamos explorar melhor o microscópio, então eu vou apresentar para vocês cada parte do microscópio de novo, para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, vão reforçar esse conhecimento, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, esse microscópio, essa região aqui que a gente chama de mesa, né? Onde a gente vai colocar o objeto que está sempre inserido numa lâmina, e a gente vai explicar para vocês no segundo momento dessa aula como é que prepara as lâminas permanentes. E aqui um conjunto de objetivas que são lentes que vão
aumentar essa imagem formada aqui, que depois ainda vai ser aumentada para uma segunda vez para esse conjunto de oculares, que são as lentes que estão aqui bem próximas aos nossos olhos, por isso recebem esse nome, né? Coisas importantes para a gente pensar e lembrar sobre formação da imagem, uma delas é que quando a fonte de luz incide no vidro, ele sofre um processo de refração, ele incide e tem um obstáculo à sua frente, então ele sofre esse processo aqui, representado por esses feixes amarelos aqui saindo, que é uma perda, né, do que a luz conseguiu capturar ao passar pelo objeto. Então você perde parcialmente essas informações. Por isso a gente consegue corrigir, né, usando, por exemplo, o óleo de imersão, tem um índice de difração igual ao do vidro. Então, quando a luz incide, essa imagem que aqui, ó, esses feixes de luz que saíram aqui, eles são direcionados, né, novamente, e aí você consegue visualizar melhor. Então, aqui ele traz mais qualidade na imagem. Então, aqui tem essa informação, né, do índice de refração do vidro e do óleo, né, de terem o mesmo tamanho, o mesmo índice de refração, perdão, que é de 1,52. Quando a gente olha também no microscópio, e eu percebo muito isso quando as pessoas começam a utilizar o microscópio, elas ficam numa ansiedade muito grande de colocar lá nos objetivos de maior aumento, ou seja, aquelas que colocam um objeto maior. Eu gosto muito de observar os objetos no menor aumento, porque quando eu olho no menor aumento, eu tenho ideia de um todo. Ó. Então, aqui é uma representação de quando a gente usa o objetivo de menor aumento, ou seja, aumenta 4 vezes, que a gente vê quase toda a região onde está o objeto. Quando aumenta para 10, isso vai diminuindo um pouco, e depois, quando passa para um objetivo maior ainda, que é de 40, a gente vai ver uma região bem menor. A gente vai ver melhor, em tamanho maior, o que está aqui dentro dessa região, mas a nossa visão ficou mais limitada a determinado ponto. Então, quanto maior o aumento, melhor a gente enxerga determinada estrutura, mas é focado naquela estrutura X. A gente perde aquilo que está mais periférico, aquilo que está no entorno, ele fica perdido. Quanto mais alto é o tamanho da imagem, ou seja, o maior o aumento. Então, uma representação disso é essa aqui, ó. Você pega uma lâmina quadriculada aqui, se você observar no objetivo de 10 vezes, você vai conseguir ver pelo menos o quadrado, né? Uma representação desse aqui. Mas quando você passa para 40, você vê melhor a linha, ó, mais nitidez. Porém, você perde a estrutura do quadrado como um todo, você só consegue ver partes dele. Então, dependendo daquilo que a gente quer ver, a gente tem que escolher adequadamente a objetiva, né? O aumento que a gente quer utilizar. Uma outra coisa que imagino que todos vocês já saibam, mas vale a pena reforçar, é que o objeto real, quando a gente vê a imagem dele aqui no microscópio, a gente vai ver a imagem maior e invertida em relação ao objeto real. E uma coisa que é muito importante para microscópio, até na hora da gente escolher qual microscópio comprar, por exemplo, é saber qual que é o poder de resolução, ou seja, a capacidade de ampliação da imagem que esse microscópio tem. Mas mais do que isso, quando a gente vai avaliar os objetivos que vem nesse microscópio, uma coisa importante é essa característica que aqui está escrito como limite de resolução. O que significa isso? O limite de resolução, assim como o poder de resolução, eles estão atrelados à qualidade da imagem. Por quê? Porque o limite de resolução, está aqui no slide posterior, né, é aquele que a gente consegue ver o poder, a capacidade que a gente tem de conseguir distinguir os pontos que estão próximos uns dos outros como sendo pontos individuais. Então, o limite de resolução, ele também depende do comprimento de onda que a gente está vendo. Então, o comprimento de onda, seja a luz branca, seja a luz amarela, então a fonte de luz que a gente também vai escolher, ele está diretamente relacionado com a característica da qualidade da imagem que a gente vai ter. Então, temos que levar em consideração o poder de resolução, que é essa capacidade aí da gente conseguir ver estruturas pequenas como estruturas individualizadas, né? Vamos ver como se fosse um borrão, uma mancha, porque eu não consigo separar o que é um do outro. Coloco 2 dedos de vocês, assim na frente, olha. Coloca o dedo indicador junto com o dedo médio e olha para eles com os dedos encostados uns nos outros. Eles ficam parecendo uma estrutura única, mas na verdade eles são 2 estruturas individualizadas. Então, quanto maior é o limite de resolução que a gente tem no microscópio, maior o poder que a gente vai ter de resolução, ou seja, de distinguir uma estrutura da outra. Seria de perceber que são 2 dedos próximos, mas são 2 dedos, né? São estruturas distintas, tá? Para isso também tem uma coisa muito importante, que é quando a gente olha, eu vou passar aqui para a imagem para ficar mais fácil, ó, essa abertura que tem aqui embaixo, que é chamada de abertura numérica.
que cada objetiva tem. Então, quanto maior a abertura numérica, menor vai ser meu limite de resolução. Então, a abertura numérica é legal que ela seja pequena, porque isso vai aumentar a minha capacidade de ver com nitidez uma imagem. Então, como que eu calculo o limite de resolução? Por essa fórmula, limite de resolução é igual a essa constante K, vezes o comprimento de onda. Esse comprimento de onda vai depender da fonte, mas normalmente a gente usa luz branca, então vai ser em torno de 0,55 o valor, e dividir isso pela abertura numérica, a numérica que vem aqui, né, atribuída aqui, ó, desse lado. A abertura numérica atribuída em cada objetiva. Então, o limite de resolução ele é diretamente proporcional ao comprimento de onda, mas é inversamente proporcional à abertura numérica. Ou seja, quanto menor a abertura numérica, então valores menores que esse de 0,7 aqui, vão me dar qualidade melhor de imagem, ou seja, a capacidade de eu ver individualizados dois pontos distintos uns dos outros, por mais próximos que eles estejam. Então, isso aqui ó, que eu queria ilustrar para vocês. Né? Então, dependendo da abertura numérica, se ela for muito grande, por exemplo, eu posso ver isso aqui, um borrão. Essa imagem dividida aqui no meio do lado direito. Se eu diminuo um pouco a abertura numérica, talvez eu consiga ver um embaçadinho. E se eu diminuo mais ainda, talvez eu consiga ver assim, ó, bem claramente, que cada estrutura dessa é uma única. Né? Embora essa imagem aqui, pessoal, seja a mesma. Né? Mas a gente consegue ver melhor determinados pontos de acordo com a abertura numérica e o limite de resolução de cada objetivo e de cada microscópio. Então, essas informações que eu falei para vocês, elas vêm aqui ó, em cada objetiva, né? Cada uma delas vem trazendo. Veja aqui a abertura numérica ó, pequena, veja aqui, 0,65, ela é bem pequena. Então, você vê que a incidência de luz aqui vai ser pequena também. Vai vir essa luz que vai vir do objeto, vai entrar aqui e vai permitir a formação de uma imagem de uma maneira mais nítida, embora o aumento seja maior. Ó. Esse aqui é um aumento de 40 vezes. Então, para que a gente possa melhor entender esses processos, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Como que é o aumento? Lembra que o aumento de uma imagem é sempre calculado pelo tamanho, né? Pelo aumento do objetivo vezes o tamanho da ocular, o aumento da ocular. Então, aqui a gente viu exemplos de objetivas de 10. Então, se eu tiver uma objetiva de 10 vezes aqui, por exemplo, ó, o meu aumento vai ser de 100 vezes se eu usar uma ocular de 10 vezes. Pessoal, uma coisa que é muito comum, né, nos nossos microscópios ópticos, seja de laboratório de análises clínicas ou laboratório de aula prática, principalmente, né, de instituições de ensino, é usar oculares com esse aumento de 10 vezes. A maior parte delas são assim. Algumas podem vir de 20 vezes, se assim for pedido pelo, né, quando você for comprar ou guardar, compra uma segunda, né, normalmente a gente usa de 10, mas pode ter uma de 20 para poder utilizar em momentos especiais. Mas normalmente as oculares têm um aumento de 10 vezes. Então, para calcular o aumento da imagem que está chegando até os nossos olhos, a gente olha a objetiva que a gente está usando, então de 4, ou de 10, de 40, de 20 ou de 100, e multiplica pelo aumento ocular, e aí a gente vai ter o aumento final, tá? Isso aqui é para a gente lembrar, né, finalizando esse primeiro momento dessa nossa aula prática, lembrar que as nossas células, elas são, além de pequenas, são transparentes. Então, às vezes, o uso da microscopia, do corante, pode auxiliar nesse processo na microscopia, da gente visualizar e entender melhor as estruturas. Isso aqui é um esfregaço de bochecha, de uma das aulas práticas que a gente fez. Então, faz o esfregaço da bochecha, é uma técnica também de preparo de lâmina, né? Então, a gente vai conseguir enxergá-las assim, as estruturas assim translúcidas. E quando usa o corante, aqui azul de metileno, ela ficou toda azulzinha, então a gente consegue individualizar, que é a célula. Esse aqui é o limite da célula, o limite celular. Aqui dentro, essa estrutura grandona aqui é o núcleo, por exemplo. Essa estrutura menor é o nucleolo. Então eu consigo identificar partes da célula melhor quando eu tenho o auxílio de um corante. Olá, pessoal. Então, dando prosseguimento à nossa aula, no nosso segundo módulo, né? Nós vamos falar agora de técnicas histológicas. Então, basicamente, hoje a gente vai focar no preparo de lâminas permanentes. Então, como a gente faz lâminas e pode usá-las por muito tempo depois. Então, para fazer uma lâmina permanente, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é pensar que tipo de instrumento que a gente vai usar. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre o preparo de lâminas permanentes para ser utilizado em microscopia óptica, tá? Então, a primeira coisa é a obtenção do material. Então, antes de começar todo o processo, eu preciso ter muito claramente o que é o material que eu quero estudar.
Qual o objetivo de eu estudar esse material? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Dentro da minha realidade hoje, né, de pesquisadora. Nós fazemos a avaliação de formulações, então formas farmacêuticas, nanoméricas ou não, então pomada, creme, essas tradicionais, mas também nanoemulsões, nanocarreadores, que são essas nanoméricas, para saber se elas têm algum efeito, e esses efeitos normalmente a gente tem usado para avaliar funções, né, ou atividade anti-inflamatória dessas substâncias contidas nessas formulações, atividade antitumoral, dentre outras. Então, eu vou dar um exemplo dentro desse contexto para vocês. Então, por exemplo, se eu quero saber se aquela pomada que eu desenvolvi auxilia no processo de cicatrização, e a minha cicatrização é uma úlcera no estômago, por exemplo, eu quero saber se ela consegue cicatrizar rapidamente uma úlcera gástrica, então eu vou ter que eutanasiar o animal. Lembrando que quando a gente vai falar que a gente vai usar animais de pesquisa, tem todo um processo que tramita no comitê de ética, que vai avaliar meu trabalho, saber se eu tenho capacitação técnica para usar os animais, e se o estudo que eu estou fazendo ele faz sentido, se ele está respondendo alguma coisa nova, se ele está trazendo algum tipo de benefício para a ciência, e se os métodos que eu vou empregar são métodos éticos, né, de trabalhar com os animais, tá? Então, já abri e fechei o parênteses com relação a isso, então, contando que todo o trabalho que a gente faz tem esse conteúdo, esse teor ético muito bem definido, certo? Então, a gente, sabendo o material que eu quero, já sei que eu quero estômago, então tem que ter rapidez, seu objetivo na hora que eu for retirar esse órgão, por exemplo, e ter cuidado durante o manuseio, porque durante o processo que eu estou de dissecação da abertura de um animal, por exemplo, eu posso danificar esse estômago, né? Encostar ali uma tesoura de ponta fina, causar ali uma perfuração na parede do estômago, ou eu posso pegar com muita força uma pinça, e aí eu vou causar aquelas pinças ali olhando por dentro, elas têm um serrilhado, né? E eu posso colocar aquele serrilhado ali, apertar com força, eu vou imprimir uma espessura que aquele órgão não tem, e depois quando eu for avaliar, nossa, olha o que aconteceu com esse órgão, né? ele deu uma enrugada aqui, quando na verdade aquele processo quem causou fui eu. Então a gente tem que ter muita atenção, objetividade e ser ágil quando vai fazer a retirada também daquele órgão que a gente tiver em estudo, né? O órgãos, né? Outros processos, outro componente do corpo. Então, uma questão também da rapidez é porque a partir do momento que acontece a morte, acontece a liberação, né, de enzimas digestivas dentro da própria célula, então a liberação das enzimas lisossômicas, que você pode causar autólise da célula. Então isso vai causar uma alteração também naquilo que eu estiver avaliando. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com 50 animais de uma vez e eutanasio todo mundo primeiro para depois começar a retirada do órgão. É óbvio que aquele animal que vai ficar lá para o final, aqueles animais que vão ficar mais tardiamente para fazer retirada dos órgãos, ele já vai estar em estado de pós-mortem com autólise em atividade há muito mais tempo. Então pode ter variação com os outros animais, e aí a minha observação, na verdade, pode não ser uma observação daquilo que foi o efeito do meu medicamento, e sim de algo que eu causei por não saber preparar e organizar meu experimento, tá? Então, é nesse sentido, essa rapidez, nesse sentido que eu estou dizendo. É ser rápido, fazer tudo muito correndo, mas fazer paulatinamente, fazer adequadamente. Então, se eu tenho 50 animais, eu eutanasio agora retiro o estômago e assim vou fazendo sucessivamente, tá? Depois que eu retiro esse órgão do animal, normalmente eu peso esse órgão, eu lavo esse órgão numa solução salina, que pode ser essa de NaCl 0,9%, que a gente costuma usar, né, o soro fisiológico, mas lá no nosso laboratório a gente opta por usar um sistema salino mais complexo, por assim dizer, que a gente chama tampão fosfato. Então, além do cloreto de sódio, a gente também tem fosfato de sódio, fosfato de potássio, de magnésio. Então, a gente tem uma mistura de sais que ajuda a manter o equilíbrio ali osmótico, né, daquele tecido. Então, nós normalmente optamos por usar esse, significa que todo mundo tem que fazer igual, né? Por quê? Porque logo depois que eu tiro esse órgão, que eu acabei de dizer, pode já estar sofrendo processo de autólise,
eu tenho que passar por um processo de observação que é necessário para o meu trabalho. Então, logo isso seja feito, eu vou fixar esse material. O que é fixar o material? Fixar o material é fazer com que, como se o tempo parasse para aquele material. A gente vai usar uma solução fixadora, uma substância fixadora, que vai penetrar no tecido, penetrar nas células, de maneira que vai causar uma parada, né, na estrutura do jeito que ela está. Não vai permitir precipitações, não vai permitir mais interações entre moléculas. Então, é como se você parasse mesmo no tempo aquele órgão, naquele momento em que ele entrou em contato com o fixador. Então, ele interrompe o metabolismo celular, evita a autólise, ajuda a matar bactérias e fungos e, além de tudo, ajuda a endurecer o material. Por quê? Porque para eu estudar esse material, então a gente acabou de falar agora que as células são transparentes, mas agora elas estão dentro de um conjunto compacto tridimensional, que é esse órgão, eu preciso cortar isso, para eu conseguir enxergar o microscópio. E para eu cortar esse órgão, por mais fino que eu fizesse isso com uma faca, com estilete, com um bisturi, ela ainda iria ser espessa e não vai permitir a passagem da luz. Então eu preciso cortá-la muito fininha num equipamento chamado micrótomo, e para isso eu tenho que enrijecer esse material. Uma das maneiras é no processo de fixação, mas a gente vai ver que acontece também um outro processo que a gente vai falar logo a seguir, que é o processo de emblocamento, quando a gente coloca uma resina, né, que endurece e enrijece esse material. Então, quem são os fixadores? Normalmente são agentes químicos, né? O mais comum, o mais famoso é o formaldeído, né? O formaldeído ele é muito utilizado, ele tem uma penetração rápida, então ele entra mais rapidamente nos tecidos, mas por outro lado, ele também pode causar algumas precipitações de proteínas, causar alguns tipos de alterações que a microscopia eletrônica vão ser mais perceptíveis. Então, quando a gente vai usar a microscopia eletrônica, ao invés de usar o formaldeído, a gente na verdade não usa, a gente usa paraformaldeído ou glutaraldeído, que também são outros aldeídos extremamente importantes nesse processo de formação aí dessas pontes entre as moléculas celulares que vão fazer com que elas parem, né, o processo metabólico e de autólise. Então, uma coisa importante da gente fazer quando a gente vai colocar esse material para fixar é perceber o volume, né, do material que a gente está usando, características de penetrabilidade desse fixador. Então, a velocidade com que ele penetra, tem fixadores como esse que eu acabei de mencionar, o glutaraldeído, que ele entra mais devagar nas células, mas em compensação, os danos que ele causa são diminutos, né, quase não existem. Não tem reações de imunoreatividade, ou seja, por ele não alterar as moléculas, ele não causa a formação, né, ou liberação de elétrons ou interação de reações de oxirredução, então não forma novos epítopos, não forma outras estruturas na superfície da célula que podem permitir que haja uma reatividade com a substância que a gente vai usar posteriormente. Então, uma coisa importante que eu estava dizendo, né, aqui é o volume de fixador. Então, para uma peça desse tamanho, por exemplo, você pode usar de 10 a 20 vezes o volume do fixador para o tamanho da peça. Isso é também muito importante, né? O volume, a quantidade de fixador que você usa. Eu vejo muitas pessoas colocarem um fixador ali suficiente para tampar a superfície onde está o espécime, e isso não é suficiente por vezes. Outra coisa importante é pensar no tipo de material que você está estudando. A gente deu exemplo aqui de um estômago, mas, por exemplo, se estivéssemos estudando um pulmão, como a gente sabe, é um órgão que fica com muito ar, então, por conta disso, ele é bem leve, a densidade dele é muito leve, ele dificilmente vai ficar aqui, ó, adentrar o fixador, então ele fica meio que boiando aqui. Então, é importante você envolvê-lo com uma gaze para que ele possa pesar e ir até o fundo para sofrer o processo de fixação de uma maneira homogênea. Caso contrário, só a superfície em contato com o líquido vai ficar fixada mais rapidamente, tá? Então, tem coisas que a gente vai aprendendo, né, na prática diária. Então, a gente tem as representações aqui, e uma coisa que a gente nunca pode esquecer é identificar. Essa identificação aqui, por exemplo, está numa impressão, né? Foi feita uma impressora, mas aqui colocaram, não sei se dá para vocês perceberem, mas tem uma linha aqui em cima que mostra um papel compacto para proteger esse material. Eu normalmente não uso assim, eu uso a marcação usando grafite, né? Lápis mesmo, porque ele não vai se deteriorar na presença dos solventes que a gente vai utilizar aqui. A gente vai usar muito álcool ou acetona, e isso pode destruir a nossa marcação. A gente pode fazer esse armazenamento desse material temporariamente dentro de frascos assim de vidro e plásticos, desde que eles não sejam corroídos pelo formol. Então tem que saber se eles são resistentes ao formol. Você pode colocá-lo diretamente, como tem esse exemplo aqui no desenho, ou fazer como está representado aqui na figura da direita, que é colocar dentro dessas estruturas aqui, ó.
que são chamadas de cassetes. Então, você coloca o órgão ali dentro, ou órgãos, e identifica, tem uma paleta aqui do lado que você pode escrever de lápis nele, e aí você guarda aqui, né, para esse armazenamento temporário. Por quê? Porque o formol, ele pode ficar por um determinado tempo na peça, em contato com a peça. Passou desse tempo, ele vai deixar tão rígido esse material que às vezes dificulta o nosso processo de cortar, ou pode mesmo causar muitas alterações, muitas ligações cruzadas, alterações ali da estrutura, né, das células e do tecido. Então, eu aprendi isso muito a duras penas, eu vim do Sudeste, e quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu fui trabalhar com histopatologia, eu deixei o mesmo tempo de fixação que eu deixava lá em São Paulo ou em Minas Gerais. Eu deixava overnight, ou seja, de um dia para o outro. E aqui eu descobri, quando eu terminei de tirar o material, que estava muito rígido. Então eu tive que fazer todo um tempo, né, de preparo e fazer um teste, tirando ali de hora em hora para saber qual era o melhor tempo, e descobri que para o material que eu trabalho aqui, para esses órgãos de camundongos, eles podem ficar no máximo 10, estourando 12 horas ali em contato com o formol. Melhor que fique 10 horas. Caso contrário, a gente tem prejuízos. Outras maneiras de fazer fixação é o animal assim anestesiado, né, conforme vocês estão vendo, em decúbito dorsal ou deitado, então de costas aqui na superfície, você faz uma abertura na caixa torácica expondo o coração, e aí tem uma agulhinha ligada nesse equipamento aqui, que faz o que a gente chama de perfusão cardíaca, então vai trocar o sangue do animal por fixador, a substância fixadora. E esse animal ainda está vivo, né? Está com batimento cardíaco. Então, à medida que o coração fizer a sua sístole e diástole, ele vai jogando aqui dentro, puxando aqui de dentro esse fluido, e aí vai irrigando o corpo todo de uma maneira que você consiga fazer fixação de todos os órgãos desse animal, tá? Isso é muito mais comum para quando a gente vai fazer o estudo dessas peças para fazer criogenia, ou seja, não usar necessariamente um fixador químico, a gente faz uma pré-preparação com ele aqui e depois a gente usa uma fixação em baixas temperaturas. Então, criogenia também é um processo de fixação, assim como o processo de descalcificação. Então, aqui a gente está falando basicamente de dentes ou ossos, né? São processos utilizados para fixação de material. Uma vez que eu fixei esse material, eu vou desidratar esse material. Por quê? Porque agora eu preciso, como eu falei para vocês, colocar dentro desse material uma resina. Então, ela tem que entrar em todos os espaços que tem no tecido para poder deixar ele bem rígido para eu conseguir cortar no micrótomo, esse equipamento que corta esse órgão, né, esse tecido, em pedaços bem pequenos, em torno de 5 micrômetros. Então, para eu conseguir fazer isso, ele tem que estar todo embebido dessa resina. Então, as resinas que a gente usa normalmente, elas são hidrofóbicas, então a gente tem que tirar toda a água do tecido para poder fazer esse processo. Por isso a gente começa agora no processo que a gente chama de desidratação, que é passar gradualmente todo aquele seu material, todos os seus cortes em soluções com teor alcoólico crescente. Você pode usar álcool, ou etanol, ou usar acetona. Eu particularmente trabalho muito com etanol. Então a gente vai tirar, depois que a gente sai lá do processo de formalização, de fixação, nós passamos essa peça por um tempo em álcool a 70%, depois de álcool a 70%, 80%, 85%, 90%, 95%, álcool absoluto, para garantir que toda aquela água foi retirada de dentro do tecido, tá? E a gente, para clarificar um pouco esse material, porque ele muda muito de cor, a gente pode usar também o xilol ou benzeno. Eu opto por usar normalmente xilol. Ambos são bem tóxicos, tá? Tanto o xilol quanto o benzeno, então a gente tem que se proteger para utilizá-los. Como que a gente faz esse processo, né? Aqui eu mostrei para vocês no slide anterior, aqueles frasquinhos, né, de vidro. Então a gente coloca cada frasco daquele com uma solução diferente, o álcool nas suas concentrações distintas, e vai tirando aqueles cassetes, passando de um para o outro. Eu tenho uma indicação de vídeo para vocês verem isso acontecendo, tá? São vídeos curtos, então bem didáticos, bem legais de vocês verem, então lá no nosso ambiente. Ou tem esse processador de tecidos que é automático, né? Então em cada um dessas jarras que vocês estão vendo aqui, você coloca o álcool 70, álcool 80, álcool 95, álcool absoluto, enfim. E esses dois frascos aqui, e aqui dentro, perdão, dentro dessa cestinha que vocês estão vendo aqui meio vazadinha, é que a gente coloca os cassetes. Então, à medida que você programa essa máquina, ela vai deixar o tempo que você pede para que deixe nessa solução. Ela levanta aqui, escorre o excesso desse líquido, passa para esse, deixa mergulhado pelo tempo que você pediu e vai fazendo isso sucessivamente, até chegar nesses dois últimos aqui, que vão conter parafina, né?
que é normalmente a resina que a gente usa no laboratório para preparar esse material. Esse processo de parafinização a gente chama de inclusão, que é quando você inclui a resina dentro do tecido. A gente também tem historresina, que eu vou falar daqui a pouquinho dela, mas a gente particularmente usa parafina, porque é um método mais barato. A parafina tem um ponto de fusão. Essa parafina que a gente usa para esse tipo de material entre 56 graus, mas pode ser 58 e 60 também, vai depender se é material mais rígido ou menos rígido que você quer usar. Uma dica que eu falo é nunca ultrapassar o ponto de fusão da parafina, porque ela pode ficar meio amarelada, e na hora que não esquece que tudo que você fizer ao longo desse processo para preparar suas lâminas, você vai ver aumentado depois do microscópio. Então, os erros também podem ficar ali evidenciados, né? Mais evidenciados. Então, quando a parafina fica amarela, porque você queima ela, porque eu tô com pressa, esqueci de colocar parafina, vou colocar 100 graus, porque daí rapidinho ela vai dissolver, vai se fundir, né? Vai entrar no ponto de fusão. Aí como é que eu faço? Eu aumento a temperatura, mas eu queimo a parafina por conta disso. Por quê? Porque eu extrapolei o ponto de fusão dela. Então ela fica amarela. Quando eu vou olhar, minhas lâminas elas são todas meio amareladas. Então não é uma coisa legal, a gente tem que respeitar bem esse processo, tá? Então ela pode vir assim, pastilha, pode vir em formato de vela, do tipo aquelas velas cilíndricas, que o pessoal chama de vela de 7 dias. Ela pode vir sob forma de escamas, tem várias maneiras de você comprar essa parafina. Quanto menorzinho o tamanho dela, costuma ser mais caro, tá? Mas, enfim, fica a critério aí de como a gente consegue comprar, no critério financeiro. Então, nós podemos colocar, depois que a gente faz esse processo de inclusão, a gente vai tirar daqueles cassetes, cada uma daqueles cortes, a gente pode colocá-los aqui, ó, dentro dessas estruturas que são moldes, tá vendo? Tem um tamaninho aqui, ó, de tamanhos variados, o tamanho do molde. A gente vai colocar o órgão aqui dentro e colocar parafina dentro. Ou a gente coloca como está esse exemplo aqui desse rapaz, colocando aqui em caixinhas, que é o que eu vou mostrar para vocês no dia da nossa aula prática também. Vou deixar esse material todo pronto lá para vocês verem. Então, a gente faz caixinhas, quadradinhos com papel ofício, papel sulfite mesmo, coloca o órgão ali dentro e depois a gente tira para fazer os cortes, tá? Então fica assim, ó, blocos de parafina com o órgão aqui dentro. Quando a gente corta, ele tá aqui mostrando o órgão que a gente tem interesse em estudar, né? Então aqui está mostrando uma estufa, mantendo a parafina, aqui a parafina já está líquida, esse aqui é um método mais arcaico, que é o que eu uso, né? Esse aqui é um dispensador de parafina, é um equipamento que já mantém a parafina na temperatura adequada. Você, a única coisa que tem que fazer é abrir a torneirinha e ele vai dispensar a parafina em quantidade suficiente para cobrir todo o material. Que esse aqui tem esses dois modelos distintos, tá? Também consigo mostrar para vocês o dia que vocês vierem aqui para fazer a nossa aula prática. Além desse esquema da parafina, a gente também tem resina com passos mais enxutos, então são menos passos para a gente seguir. Há 15 dias, mais ou menos, eu fiz um processo de blocamento com meus alunos, nós começamos às 6 horas da manhã e terminamos 8h30 da noite. Eram 60 amostras que a gente estava blocando. Mas eu falei para vocês que a gente sai do álcool a 70, vai para 80, 85, mas eu particularmente uso variações para eu ter certeza que eu saio de um 80 e vou para um 85 e que realmente esse álcool 85 vai estar dentro das células, eu estou trazendo água do álcool anterior, né? O álcool estava 70, o álcool depois foi para um 80, então de 80 para 85 tem água, tem mais água no de 80. Então eu passo em duas soluções de álcool 80. Eu passo um álcool 80, depois eu tiro aquele álcool 80 e passo um outro frasco que tem álcool 80, porque assim, à medida que eu vou progredindo, a quantidade de água realmente vai sendo reduzida e o teor de álcool que eu digo de estar presente, ele está. Então, quando eu chego no álcool absoluto, que é o álcool 100%, eu saio do álcool absoluto 1, passo no segundo e passo no terceiro, para ter certeza, tá? Aqui, para fazer resina, a gente não precisa de tantos passos, então é muito mais prático, mas é um material mais caro. Mas ele funciona como a parafina, né? Cria uma resina que você consegue cortar os blocos. Também consegue fazer isso aqui, ó. Aqui dentro é um criostato, esse equipamento é equipamento de chão, né? Um equipamento que fica no chão e a gente, aqui dentro, quando abre, a gente coloca o material, prepara, congelando e depois consegue fazer o corte aqui usando essa roldana, né? Que é o micrótomo aqui. Tenho dois vídeos, né? Tem um vídeo para mostrar tanto como é feito o processo de corte de parafina, quanto o criostato para vocês. Então, a microtomia é feita aqui nesse equipamento, que é um micrótomo, né, de cortar em micrômetros, pedaços muito pequenininhos, fica praticamente transparente. A gente faz esse processo de corte dessa forma, coloca aqui o bloco, corta
E aqui vocês estão vendo a parafina, essa partezinha clara aqui no meio, quase transparente, é o material, ó, o mesmo formato aqui do material. A gente captura isso com a ajuda de um pincel mesmo, coloca dentro aqui de um banho-maria, ó, um banho-maria histológico que a gente chama, então colocar aqui na água para ele abrir totalmente e evitar dobras desse material, de ficar a parafina bem retinha, que se vocês olharem aqui mais de perto, vocês vão ver que tem umas dobras, né? Então ela vai ficar mais retinho e a gente captura aqui mesmo por a tração eletrostática. Né? Encosta a lâmina bem limpinha aqui na parafina e ela se cola aqui de uma maneira que é irreversível, tá? A gente seca esse material, deixa secar ali na borda mesmo do banho histológico ou dentro de uma estufa, e depois vai fazer o processo de parafinização. Agora que a gente colocou a parafina, a gente conseguiu cortar o material, mas agora a gente precisa visualizar as células, e com a parafina não tem jeito, então a gente tem que tirar a parafina de dentro da célula. Então a gente vai fazer todo esse processo, ó. A gente começou aqui no álcool de menor concentração para o de maior concentração. Para fazer a desparafinização, a gente vai fazer exatamente o oposto, vai descer de maior concentração para o de menor. Então a gente pega aquela parafina, coloca no álcool, álcool xilol, depois é para álcool absoluto, álcool 95, álcool 90, assim sucessivamente até álcool 70 e água. E aí a gente consegue fazer a coloração. A gente envolve tanto que vocês estão vendo aqui, ó, essas dois recipientes com a metoxilina e a eosina, a gente consegue fazer aqui o processo de coloração, tá? Então precisa reidratar o material depois que desparafina. Então a gente consegue fazer esse processo, né? Ó, como foi mostrando para vocês, ó, tudo identificado com lápis, né? E a gente vai corar. E essa coloração vai permitir que a gente possa ver as estruturas, né? Então, usando principalmente essa solução corante que eu falei para vocês, a hematoxilina, que é um corante básico, por isso ele cora estruturas ácidas e tem a cor roxa, e a eosina, que é um corante que é ácido, por isso ele tem mais afinidade por estruturas básicas, e tem essa cor aqui que varia de rosa para vermelho, enfim. Tá? A gente faz esse processo de coloração e é isso que a gente vai ver. A gente vai ver as estruturas coradas. Aqui tem um corte de aorta, não com a hematoxilina e a eosina, mas um corte usando uma coloração específica que se liga somente em proteínas que a gente chama de elastina, né? Que dá essa característica elástica para alguns órgãos, como o caso da aorta, que é um vaso sanguíneo, o maior vaso mais calibroso que a gente tem, que tem essa capacidade de expandir, né, com a passagem de sangue. Então, essas estruturas que vocês estão vendo noveladas aqui, ó, se sobe, descezinho, desce aqui, cada uma estrutura dessa é uma fibra elástica, então ela é corada especificamente por esse corante. Então, a gente pode usar corantes para identificar estruturas específicas, como essa que eu falei, a orceína, que cora a proteína elástica, essa coloração do tricômico de Masson, tudo que vocês estiverem vendo aqui em azul, ó, esse aqui é um corte de tecido muscular, belíssimo, né? Muscular estriado, ó, a gente vê as estriações aqui, ó, muscular estriado esquelético, e todas essas estruturas entre fibras musculares aqui que vocês estão vendo em azul é colágeno. Então, essa é uma coloração específica também para a gente identificar colágeno. Para a gente, então, se a gente estivesse fazendo aquele estudo que eu falei para vocês do estômago em cicatrização, a coloração indicada seria esse tricômico de Masson. E que a gente conseguiria ver, por exemplo, se ao final, né, do uso desse medicamento que a gente está se propondo a produzir, se ele está auxiliando o estômago a cicatrizar, né, fechar a ferida mais eficientemente do que aquele animalzinho que não recebeu, por exemplo, aquela formulação. Ele tomou água no lugar, usou outra formulação, tá? Então, a gente pode fazer essas comparações. Aqui, também usando o tricômico de Masson, mas ainda com auxílio de uma outra coloração chamada fucsina aldeídica, para mostrar na cartilagem elástica também. Olha que coisa bonita aqui, ó. Cada fibra dessa aqui é uma fibra elástica, tá? E essas células que vocês vão conhecer, chamadas de condrócitos, são células da cartilagem. Então, todo esse tecido aqui dessa fibra azul com colágeno, né? O azul aqui para baixo, e a cartilagem riquíssima em colágeno, tudo isso é cartilagem, daqui para cima a gente tem um tecido muscular associado aqui, próximo a essa cartilagem, tá? Então, aqui é uma coloração específica também. Essa coloração é uma coloração de hematoxilina e eosina no intestino delgado. Aqui a gente vê essas células que tem uns vazios grandes aqui. Esse vazio corresponde ao muco que é produzido por essas células. Essas células são glândulas individuais, né? São glândulas unicelulares que a gente tem, as únicas que a gente tem no nosso corpo, e produzem então o muco. Então essa aqui é uma estrutura de um epitélio, né? Um tecido que reveste o nosso intestino
e que faz a produção desse muco. Mas a gente poderia manter ali o glicogênio dentro se a gente tivesse usado essas colorações que eu não coloquei aqui para vocês, tá? A coloração para glicogênio, por exemplo, proteoglicanos, ou lipídios, enfim, a gente pode fazer essas colorações específicas. Aqui a gente tem um para lipídio, né? Aqui um corte de Nero, mostrando então essas estruturas aqui escuras, e cada uma dessas aqui, que corresponde à bainha de melina, que a gente vai discutir, né? Um envoltório que está em torno de alguns axônios, né? Das estruturas de algumas células nervosas, né? Os neurônios. Esses axônios aí são formados basicamente pela bicamada lipídica, então basicamente eles são compostos somente por lipídios, então a gente consegue visualizá-los usando esse tipo de coloração, né? Colorações como Sudan Black, o Red Oil Congo, sulfato de azul de Nilo, tetróxido de ósmio, enfim, alguns que são específicos para coloração de gordura, como essas aqui, ó. Então o Oil Red, esse aqui, o Sudan 4, esses são colorações que a gente tem que se proteger muito, tá? Eu uma vez fui fazer esse Sudan com tetróxido de ósmio, e eu tive que usar 3 pares de luva, porque uma outra vez que eu tinha usado, só 2, ela furou e a minha mão ficou toda cheia de manchinhas pretas. Demora um pouco para sair isso aqui. Então, uma vez que você corou, né, essa lâmina de acordo com a sua necessidade de observação, enfim, coloração específica ou não, você vai montar essa lâmina para que ela fique permanente. Se você deixar essa lâmina só, o material biológico em cima da lâmina de vidro, ele pode sofrer processos de oxirredução, então pode se perder. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma solução de montagem, bálsamo do Canadá, pode usar o Entelan, que é o de minha preferência, e aí a gente coloca uma lamina lá em cima nessa montagem que vocês já aprenderam, colocar a lamina a 45 graus, né? Deixar cair, tirar as bolinhas ali de ar, e aí deixar secar, e aí depois é só, né, no processo aqui de montagem, então, e aí depois que você faz isso é só observar o microscópio. Esse processo de observação nos leva ao terceiro módulo dessa aula, né? O terceiro tópico que a gente vai discutir nessa aula, que é a interpretação de cortes histológicos. E por que eu faço questão de trazer isso para vocês? Eu faço questão porque eu vejo muita confusão, às vezes, quando a gente aprende, que eu, na primeira aula, normalmente, na histologia, eu falo assim, olha, pessoal, lembra que a gente está usando a solução corante, hematoxilina e eosina. Então, os núcleos são estruturas que vão estar coradas de roxo, e o citoplasma da célula de rosa. E, às vezes, a gente vê uma estrutura numa região ali que você vê um limite de células, a gente não pode chamar de membrana, que a gente não enxerga a membrana na microscopia óptica, né? A gente vê uma linhazinha ali que a gente pode chamar de limite celular. E aí a gente fala, olha, o limite celular está aqui, mas cadê o núcleo? Essa célula não tem núcleo, então... ou então, às vezes, uma célula está numa posição na horizontal, é a mesma célula do mesmo tecido igual, está numa posição mais vertical e que traz alterações, traz dificuldades para a gente interpretar esses cortes. Então, eu faço questão de fazer essa aula de interpretação de cortes, tá? Então, esse desafio que a gente faz, por exemplo, é isso aqui, olha. Se você pega uma esfera, um cilindro e um cone e faz o corte nessa altura que eu coloquei aqui, olha o que a gente vai ver embaixo. Se eu pegar essa estrutura que sobra embaixo, olhando aqui por cima, eu cortei e tô olhando agora de cima, tá? Em cima da minha mesa agora que eu cortei. Eu tô vendo esferas de novo. Eu tô vendo estruturas circulares. Mas elas não me mostram quem é a estrutura original. São estruturas, vieram de estruturas diferentes. Então, esse processo é bem importante, tá? De ver a interpretação, aprender a interpretar os cortes. Uma das coisas que eu uso muito, né, na aula é levar um ovo cozido para os discentes cortarem, né? Eu fiz uma apostila prática para vocês, que também vai ficar disponibilizada lá no ambiente. Ela não foi disponibilizada ainda, mas ela será. E essa apostila está trazendo essa parte aqui também, tá? Com fotos que eu fiz, né, durante as aulas aí de interpretação de corte histológico. Uma coisa é pegar, por exemplo, um ovo cozido, tá? Se você faz esse ovo cozido cortado aqui no meio, ó, pensa que aqui tá a gema lá dentro, mas você não tá enxergando, tá? Tá fechado ainda o ovo com a gema encarcerada lá dentro, você não tá vendo. Você faz esse corte aqui em A. Quando você olha para o ovo, tá isso aqui, ó, você vê a parte da clara e a gema assim mais arredondada. Se você faz um corte em B, nessa altura que está indicando aqui, olha como é que o ovo vai aparecer aqui. Ele é mais oval, mas também ainda a gema continua circular. Se eu faço um corte em C, olha, a altura acima de onde está a gema, olha o que eu vejo? Corte circular. Fica parecendo que o ovo é redondo e não tem gema. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Naquele momento que a gente está fazendo corte histológico e passa a navalha cortando ali aquele material que está parafinado ou na resina,
quando eu olho, por vezes, dependendo da região que ele pegou na célula, eu vou ver a presença do núcleo, mas não significa que essa célula não tem um núcleo. Só indica que quando o corte passou, ele passou de uma maneira em que eu estou representando a célula nesse formato. E vocês vejam que a gente está falando um ovo, nessa estrutura oval, nesses 3 formatos. O que lembra mesmo a estrutura total do ovo, essa aqui é oval, essa aqui está mais arredondada e oval no sentido de um maior diâmetro dela não ser mais aqui a altura, mas sim a largura, e aqui que ele está muito arredondado, e sem a presença de um componente importante dele, que é a gema, tá? Então, quando a gente pensa em tomate, olha só, mesma forma, eu também levo tomate para aula, para os meninos cortarem, ó. O que acontece? Dependendo do jeito que eu corto, olha aqui, a semente já apareceu. Aqui eu cortei no meio, eu vejo a semente com esse tipo de distribuição. Eu faço um corte um pouquinho menos tangencial aqui, mais profundo, olha, mais profundo eu consigo ver já um pedaço com as distribuições das sementes. Mas olha a diferença de distribuição de semente nesses 4 cortes aqui, tá? Então, o nosso corpo, o corpo animal, no vegetal, também vai acontecer da mesma forma. Aqui eu peguei um tubo, que eu também levo para a sala, né? Desses tipo macarrão que usa na piscina, e dobre e deixa os alunos cortarem diferente para poder ver, olha. Dependendo se eu cortar só na parede, ó, vai ficar parecendo que não tem nada oco. E ele é oco por dentro. Dependendo de onde eu corto, eu vou aparecer só essa M face aqui, ó, só um pedaço dele. Se eu cortar aqui, por exemplo, ó, essas 2 regiões de luz, eu vou ver um em cima do outro. Enfim, vai depender muito de onde e como eu corte. Os nossos tecidos também são assim, eles são todos organizados sempre do mesmo jeitinho. Então, tem células que estão para a direita, outras para a esquerda, outras com inclinação. E quando a gente cortar, vão ter uma apresentação que pode variar um pouco, tá? Como aqui, ó. Aqui a gente está vendo um corte de fígado. Eu delimitei regiões para vocês aqui, já trazendo para vocês uma informação. As nossas células, via de regra, são células mononucleadas, ou seja, apresentam somente um núcleo por célula, como está aqui, ó, com uma célula com um núcleo só, mas algumas exceções a gente tem. Uma delas são células hepáticas, né? Ou seja, células do fígado, que pode apresentar 2 núcleos por célula, tá? Então, aqui a gente está vendo uma célula binucleada, aqui uma outra célula binucleada, aqui uma terceira binucleada, e isso é normal. Outros tecidos que não têm essa característica, quando a gente vê uma célula binucleada, isso pode ser sinal de tumorigênese, ou seja, a formação de tumores. Então, é importante a gente conhecer a histologia, porque se a gente não conhecer o que é normal, como é que a gente vai saber quando não está saudável, né? Quando está doente. Aqui um corte de glândulas, essas glândulas aqui são glândulas que estão na nossa pele, essas células grandonas aqui são tecidos adiposo, e essas glândulas aqui correspondem às glândulas sudoríparas, que estão na nossa pele, né? Então, olha como é que a glândula fica meio dobrada. Ó. Depende do jeito que corta, a mesma glândula ó, tem essa luz aqui mais ovalada, maior, ou mais arredondada, enfim, vai depender de como eu cortei. Aqui, um corte eu apaguei aqui propositalmente essa parte do tecido conjuntivo, deixei só o epitélio aqui para vocês verem como as células são células altas, lembram um cilindro, né? Essas células são chamadas de cilíndricas, prismáticas ou colunares, são os nomes que a gente normalmente dá para elas. E esse é outro conjunto de células aqui que está dentro de um rim, mostrando nossos corpúsculos renais, e depois, em outro momento, vocês vão aprender mais sobre eles. Então, mostrando também essas células aqui com os núcleos bem arredondados. Aqui o núcleo dessa célula, como que ele é ovoide, ó. Por quê? Porque normalmente o núcleo da célula acompanha o formato da célula. Então, quando a célula é assim mais cúbica, se as dimensões dela são muito parecidas, o núcleo é bem arredondado. Se a dimensão dessa célula maior é esse comprimento no eixo aqui, ó, esse eixo vertical, então a gente tem aqui embaixo a largura, sobe aqui comigo até o final, a altura. Largura lá de novo, a altura. Então, o eixo maior do núcleo acompanha o maior eixo da célula, por isso que ele tem esse formato oval. Então, os formatos também do núcleo das células, eles variam, tá? Eu deixei esse vídeo para vocês, então eu sugiro que vocês olhem. Esses vídeos são curtos, são vídeos, você pode clicar num link ou no outro, tá? É para o mesmo vídeo. Para mostrar como é que eu preparo de uma lâmina histológica, aqui no sentido de fazer lâmina com parafina. Esse aqui, material de criostato, novamente eu botei os 2 links, aquele que funcionar melhor para vocês, vocês cliquem, então, para poder ver como é que faz o preparo de um material congelado, tá? Para vocês olharem como é que acontece o processo. Então, a partir de agora, todas as nossas aulas vão vir com tecidos para a gente fazer a nossa observação. Essas nossas aulas
vão ser algumas assíncronas e 2 delas vão ser presenciais, né? Eu sugiro que vocês façam visita a esses links aqui, esses sites. Esse é um dos que eu mais gosto. Eu fiz para esse aqui, eu fiz um desse aqui, Solid Guide, um vídeo para vocês, bem curtinho, de, sei lá, 2 minutinhos, para mostrar como é que usa esse Solid Guide. Então, são sites que eu utilizei, que todos têm conteúdo livre, ou seja, vocês podem olhar, podem usar à vontade. São de algumas universidades ou não, no caso aqui do Solid Guide, né, um site que não é daqui do Brasil, mas tem como lá traduzir para o português. Eu faço um vídeo exatamente mostrando desde esse início, né, para mostrar que vocês podem acessá-lo em português e como utilizá-lo. Então aqui vocês vão conseguir atlas, né, com tecidos os mais variados, os 4 tipos de tecidos que a gente tem no nosso corpo: tecido epitelial, os conjuntivos, muscular e nervoso. Então, com aumentos diferentes, né, vendo células menores em maior aumento. Então, eu sugiro que vocês que não têm, né, microscópios nem laminar à disposição, estudem por meio desses links aqui também, tá? E a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Até lá!